Dentro da coerência, nós vamos pensar em crianças autoritárias. Eu quero que meu filho seja, aliás, eu não quero que ele seja autoritário. Só que eu dou todos os motivos para que ele seja, eu dou todas as, vamos dizer, as munições para ele ser autoritário. Por exemplo, a mãe deixa a criança na escola e fala assim: a mamãe pode ir agora? E a criança: não, mas a mamãe precisa trabalhar, mas a mamãe tem que ir, você precisa ficar na escola. E a criança domina toda aquela situação. Não, às vezes até em casa. A mamãe pode sair agora? A mãe está pedindo autorização para a criança para uma coisa que não lhe cabe. Não cabe a criança decidir se a mãe vai trabalhar ou não. Não é pedir autorização, porque você está dando, então, chance para sua criança ser autoritária. Então, a mamãe agora precisa trabalhar. Tá tudo certo, então estou indo. Tá... Não, mãe, não vai, não quero que você vá. Eu compreendo que você não quer, porque você gosta de ficar perto de mim e tal. Só que eu tenho horário, eu preciso trabalhar, isso é importante para a mamãe, etc. E falar por que tudo isso vai acontecer. Vou sair, vou trabalhar. Mas pedir autorização, a mamãe pode fazer isso? Quantas coisas os adultos colocam na mão das crianças para resolver? Em exagero, tem um limite. É importante que as crianças escolham, mas decidir, você quer estudar nessa escola ou você quer naquela escola? Isso não é uma decisão para a criança. A criança pode opinar: você gostou dessa escola? O que você mais gostou? Qual é a sua preferência? E você pode ouvir e considerar a sua criança, mas não, a criança não tem, criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, seja lá, não tem capacidade para resolver a escola que vai estudar. Essa é uma escolha do adulto. E não só nisso, a mamãe pode fazer tal coisa? Não, tem coisa que ela pode escolher entre o que o adulto colocar, quais as escolhas que você, como adulto, pode colocar para sua criança. Mas decidir não é coisa para criança de 3 anos, decidir coisas de família, coisas de adulto. Então, olhe com esse olhar de que não coloque na mão da sua criança decisões importantes que cabem aos adultos fazer. Porque as crianças vão além delas se sentirem inseguras, porque parece que elas estão resolvidas, aquela escola que eu quero estudar, não, eu quero aquela. Vamos ponderar: filho, essa escola tal, essa escola isso, aquela aquilo, tal, tal. Pondere com a criança e ouça a criança, sim, mas resolver não é decisão da criança. Então, tem muitos pais que colocam coisas importantíssimas nas mãos das crianças, e isso gera a mesma coisa de eu colocar uma empresa na mão de uma criança, de uma pessoa imatura. Imaturidade, essa é a palavra importante nas decisões. Uma pessoa imatura para resolver coisas importantes. Precisa ter maturidade. Então, são escolhas e decisões de adulto. Vamos em cada degrau do desenvolvimento da criança para que ela decida, sim, mas coisas de criança. Coisas que não têm consequências para o adulto, para umas consequências mais sérias e mais maduras. Então, isso é muito importante. E aí a mãe que vai dando, sempre abrindo possibilidades de escolhas além do que a criança é capaz e deveria escolher, a criança começa a ficar autoritária. Ou, por um outro lado, começa a ficar medrosa. Porque é tanta coisa para eu decidir como criança que eu estou com medo. Imagina colocar uma decisão tão séria na mão de criança. Você quer ir viajar, às vezes até as viagens as crianças escolhem. Não, é propício nesse momento essa viagem, está dentro do orçamento, é conveniente pelo clima, são várias coisas que a criança pode até ajudar a resolver, por uma questão de ser envolvida na diversão e tudo mais. Mas decidir para onde vai, quando vai e tudo mais, não é coisa de criança. E aí aquela criança que começa a tomar conta da família, começa a ser o reizinho. E um reizinho que não tem maturidade é um reizinho que reina, e reina muito. E lá na frente é complicado para os súditos manterem a posição de súditos. Os pais
que dão esse reinado na mão dos filhos vão ser seus súditos sofredores. Na verdade, nós precisamos olhar para a criança como criança. Nós precisamos vê-las com o nível de desenvolvimento que elas têm. Não é coerente dar coisas de adulto para a criança fazer. Não é coerente pôr roupas de adulto nas crianças, não é coerente dar comidas, né? Só dar uma experimentadinha aqui na cerveja. Não, isso não é para criança. Por quê? Porque existe o álcool, porque o álcool causa isso. E explicar para a criança, e quando você crescer e isso for importante e você gostar, é outra história. Mas não ofereça às crianças coisas de adulto. Isso não é saudável fisicamente, não é saudável emocionalmente, não é saudável no convívio familiar. Tenha esse olhar consciente de que criança é criança.